Números capítulo 13 diz assim a palavra do nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vosfi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, chamou Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim, subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, à entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Este lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e também o éramos aos seus olhos. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, a Tua palavra foi lida, ó Pai. E neste momento nós, como Teu povo aqui reunidos para cultuar ao Senhor, para ouvir também a Tua voz, ó Deus, clamamos que o Teu Santo Espírito
abra o nosso entendimento para que nós compreendamos aquilo que o Senhor quer nos instruir, nos ensinar por meio da Tua Santa Palavra. Fala ao nosso coração, ó Pai, usa a vida do Teu servo e que a palavra que seja falada aqui seja a verdade que vem do Senhor e que vai direto de encontro ao nosso coração e às nossas necessidades. Fala ao Teu povo, ó Deus, e usa o Teu servo para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O que é uma promessa? De forma bastante resumida, uma promessa é um compromisso feito por alguém de realizar ou não determinada ação no futuro, e esse compromisso é transmitido de forma segura, de forma que transmite uma segurança de que será cumprido. Se nós olharmos para os relatos bíblicos, para o relato bíblico, desde os primeiros capítulos do Antigo Testamento, rapidamente nós encontramos diversas promessas do Senhor ao seu povo. Nós vemos a promessa do descendente da mulher que virá para esmagar a cabeça da serpente, que virá para acabar de uma vez por todas com o poder e com a realidade do pecado. Encontramos a promessa também da terra, a terra de Canaã, a qual nós vemos nesse texto, de uma terra sendo prometida pelo Senhor a Abraão, uma terra que o Senhor promete dar a Abraão e a sua descendência, de modo que essa terra será perpetuamente, para sempre, por propriedade do povo do Senhor. Ao longo de todo o relato bíblico, quando nós chegamos, por exemplo, ao Novo Testamento, nós vemos já novamente promessas sendo feitas. Logo no início do tão conhecido Sermão do Monte, nós vemos o relato das bem-aventuranças, uma lista ali de bem-aventuranças que vem acompanhada de diversas promessas. Promessas que destacam possuir o reino dos céus, de ser consolados, de herdar a terra prometida pelo Senhor, de alcançar misericórdia e de tantas e tantas outras promessas. Mas quando nós chegamos lá nos últimos capítulos das Escrituras, nós vemos novamente promessas sendo feitas. Lá no capítulo 20, capítulo 21 de Apocalipse, nós vemos a promessa gloriosa que o Senhor nos dá no dia em que o Senhor Jesus voltar, no dia em que o Senhor nos enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, já não haverá pranto, nem dor. E neste dia, o pecado já não será mais uma realidade na nossa vida. Que dia glorioso, que promessa gloriosa o Senhor nos dá. E quando nós entendemos o caráter das promessas, a ideia de que as promessas são um compromisso feito por alguém que transmite segurança do cumprimento dessas promessas. E nós vemos essas promessas que eu citei e tantas outras que a gente encontra nas Escrituras, e nós nos lembramos de que quem as prometeu é o Senhor. Como é a nossa resposta diante dessas promessas? Como nós respondemos a essas promessas diante daquele que tem poder para cumpri-las e que é fiel para cumprir com tudo aquilo que ele prometeu? Portanto, o tema deste sermão é como responder às promessas do Senhor. Como responder às promessas do Senhor. Quando nós olhamos para o relato aqui do livro de Números, nós vemos que o livro tem uma estrutura bastante interessante. O livro apresenta duas listas de nomes, duas listas de censos que são apresentadas, uma logo no capítulo 1 e outra lá no capítulo 26. E essas listas se diferem em relação aos nomes que são apresentados. E a diferença, o motivo dessa diferença se dá por grande parte do que acontece aqui no capítulo 13 e também no capítulo 14 de Números. Nos capítulos anteriores, nós já notamos que o povo de Deus estava se rebelando contra o Senhor, estava desprezando as palavras do Senhor e estava se mostrando rebelde para com o Senhor. E diante disso, então, o Senhor traz uma palavra tão dura e tão difícil de ser ouvida logo no capítulo 14, o capítulo seguinte ao texto que nós lemos.
O Senhor diz que toda aquela geração que estava se rebelando contra o Senhor, estava desprezando as palavras e a promessa do Senhor, toda essa geração seria consumida e morreria no deserto, por conta da sua rebeldia, por conta de desprezar o Senhor e as suas promessas. Portanto, quando nós olhamos aqui para esse relato dos capítulos 13 e capítulo 14 também de Números, esses capítulos são centrais para entender a mensagem do livro todo, o destaque de que o povo se rebelou contra o Senhor e também contra as autoridades instituídas por ele, e fez com que essa geração rebelde morresse no deserto e não entrasse na terra prometida. Somente a geração seguinte, mas dentro desta primeira geração que morreu, apenas dois puderam entrar na terra. 2 que não se rebelaram, 2 que foram fiéis, que foram exemplo para a nossa vida. E esses 2 são Josué e Calebe, que se mostraram confiantes, obedientes e corajosos pelas palavras e pela promessa do Senhor. Portanto, em Números 13 nós encontramos bons e maus exemplos. Nós encontramos exemplos de Josué e Calebe, que foram bons homens e demonstraram um bom exemplo a ser seguido, mas ao mesmo tempo nós vemos um relato de outros homens que não foram bons exemplos, os quais nós aprendemos com ele para o que evitarmos. E aí, diante disso, então, com base nesses exemplos do povo, nós aprendemos algumas lições sobre como responder às promessas do Senhor. Nós, em primeiro lugar, somos chamados a responder ao Senhor confiando na sua palavra, confiando nas suas palavras. Quando nós olhamos logo para o início do texto, o texto diz que o Senhor falou a Moisés, disse a Moisés, e o versículo 2 diz: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Esse versículo traz algumas informações bastante importantes para a nossa compreensão a respeito da confiança na palavra do Senhor. A primeira questão que nós olhamos no texto é que diz respeito ao envio, qual era o objetivo, o propósito daquele envio do povo. O texto diz: envia homens que espiem a terra. Envia homens que espiem a terra. E esse espiar aqui não tem a ver com uma missão secreta, não tem a ver com algo escondido, algo que ninguém pode saber. Nós não encontramos nenhum indício no texto que dê essa conotação de espionagem ou de segredo nos capítulos 13 e 14 de Números. Pelo contrário, o texto mostra que, no decorrer do texto ali, após o envio, esses homens trouxeram o fruto da terra e era um fruto grandioso, notável. Isso é um indício da missão não ser uma missão secreta. Outro indício é o próprio caráter de esses homens terem tido contato com moradores da terra e possivelmente, segundo sugerem alguns estudiosos, até mesmo interagido com eles. Porque lá no último versículo do texto, onde eles falam que esses homens, ou que eles, diante desses homens, eram semelhantes a gafanhotos. E assim, nós, dizem eles, nós também éramos aos seus próprios olhos, aos olhos desses homens. Além do mais, o texto diz que eles percorreram essa jornada percorreram essa jornada por 40 dias, que era o período adequado para percorrer toda a terra, fazer todo o percurso que eles fizeram. Isso dá um indício de que não teve nenhum cuidado, nenhuma atenção especial para dedicar na sua caminhada por desvios ou algo do tipo, mas sim que tudo isso mostra que não foi uma missão secreta. Mas a ideia do verbo aqui, utilizado para espiar, traduzido como espiar, é uma ideia de não somente um reconhecimento, mas uma ideia de investigação, de procurar, de explorar, ou ir em busca daquilo que se deseja. E aí isso é importante porque o Senhor envia esses homens não meramente para o reconhecimento da terra, mas sim porque é o início do cumprimento da promessa feita a Abraão, a Isaque, a Jacó e a sua descendência, da qual esse povo fazia parte.
Isso fica mais evidente ainda quando nós olhamos a sequência da frase ali da sessão, onde o texto diz, onde o Senhor diz: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. A terra de Canaã que eu hei de dar. Seguido da ordem que o Senhor dá para enviar esses homens, Ele os relembra da promessa. É a terra que eu, o Senhor, a terra que eu darei aos filhos de Israel. Como eu disse, o Senhor dá essa ordem para o envio, mas ao mesmo tempo Ele relembra da promessa feita a Abraão e estendida ao povo de Israel. E essa promessa era de dar aquela terra, a terra de Canaã. E o Senhor, isso é muito interessante, que o Senhor não apresenta nenhuma condição como um impedimento ou alguma dificuldade para Ele dar a terra. Ele diz: envia homens para a terra que eu darei ao meu povo. Ele não diz que se esses homens fossem fortes ou fracos, se fossem poderosos ou não, se fossem muitos ou poucos, se a terra fosse tortuosa ou aplanada. Ele não diz que nada disso seria um impedimento para Ele dar a terra ao povo. Ele só diz: envia homens que espiem a terra que eu hei de dar. E aí o Senhor dá orientações. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E aí o texto dos versículos 3 a 16 é onde Moisés se coloca confiante na palavra do Senhor. Onde, diante daquilo que o Senhor diz, envia esses homens para a terra que eu hei de dar, Moisés faz, ele envia, e note o texto diz, segundo o mandado do Senhor. Segundo o mandado do Senhor. Ele confia nas palavras do Senhor, mas antes de tudo ele confia na promessa que o Senhor fez antes. E essa promessa é transmitida com segurança, com confiança, com fidelidade, porque ela vem da boca do Senhor. E é por isso então que Moisés faz segundo o mandado do Senhor. E ele então chama os homens, os 12 homens aqui, um representante de cada uma das 12 tribos. E como eu disse, os versículos 4 a 16 relatam cada um desses homens, destacando quem era ele, destacando quem era o seu pai e de qual tribo ele era enviado. Isso fica bastante evidente no texto, mas é interessante que a gente vê algumas observações colocadas. Nós vemos toda a lista dos nomes, e aí ao final, lá no versículo 16, o texto diz: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, que foi destacado lá no versículo 8, da tribo de Efraim, filho de Num. A Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Aqui a informação daquele que era o assistente de Moisés e posteriormente seria o seu sucessor na conquista da terra, um homem fiel, um homem zeloso ao Senhor. Ele tinha um nome antes de Oséias. E é interessante essa mudança de nomes, porque sempre que a gente olha para as Escrituras e há uma mudança de nome, há uma mudança de percurso ou uma transformação operada pelo Senhor na vida de alguém. E aqui, o significado do nome de Oséias é Ele salva. Mas quando o nome dele é mudado para Josué, esse nome é mais específico. Ele diz: Iá, o Senhor salva. Ele não diz somente Ele salva, mas o Senhor salva. E tanto o nome Oséias quanto o nome de Josué, eles têm uma grafia que na língua hebraica trouxe a origem ao nome dado a Jesus, Yeshua. O Senhor salva. O Senhor salva. Isso já traz um destaque grandioso para o texto, porque mostra que a confiança do povo em chegar, em possuir a terra, não estava firmada no braço de cada um daqueles 12 homens, ou de qualquer uma das 12 tribos ali que estavam postas em posições de guerra, de batalha para possuir a terra. Mas eles foram lembrados que, pela mudança de nome de Josué, não era na força deles. A confiança deles deveria estar firmada no Senhor, o Senhor que salva. Da mesma forma nós, hoje, somos lembrados que este povo aqui estava passando por dias difíceis, estavam em um contexto muito difícil, e é necessário nós lembrarmos disso.
Eles haviam passado por um longo período de aflição, de lutas, de escravidão no Egito, e o Senhor os resgatou. Nós lemos aqui na liturgia, o Senhor os resgatou com braço forte, com mão estendida, tirando-os daquela opressão, daquele momento de aflição, os resgatou da opressão do Egito, e agora o povo está passando pelo deserto, outro período de escassez, de sequidão, mas ao mesmo tempo cercados pelo cuidado do Senhor, sustentados pelo Senhor. Mas ainda assim eles estão no lugar desértico, no lugar de escassez, no lugar de sequidão. E aí eles são lembrados que agora eles estão diante da terra prometida, a terra que o Senhor prometeu aos seus pais, e eles agora estão vislumbrando esta terra. Que cenário belo, que cenário glorioso, e o Senhor os manda a espiarem, a reconhecerem, a explorarem a terra que o Senhor há de entregar nas mãos deles. Mas será que é esta a resposta deles? Nós nos gloriamos, nós nos alegramos com esse grande dia, nós confiamos na palavra do Senhor? Tristemente, nós olhamos que a sequência do texto, a grande maioria deles não fez isso. A grande maioria deles foi rebelde e não confiou nas palavras do Senhor. Por isso, nós aprendemos a não seguir esse mau exemplo, mas seguir o exemplo de confiar nas palavras do Senhor, lembrando das suas promessas. Como eu disse, nós hoje podemos passar por dias difíceis. Talvez alguns dos irmãos estejam passando por dias de lutas, dias de dificuldades, mas nós somos lembrados a cada dia pela palavra do Senhor, por aquilo que Ele já fez na nossa vida, pelas garantias que Ele já trouxe da promessa dEle. E tenha sempre em mente a promessa aqui, quando eu digo a promessa do Senhor trazer consolo, descanso, a garantia do perdão dos nossos pecados já foi conquistada pela obra de Cristo na cruz. Mas o Senhor nos promete que haverá um dia em que Ele extirpará com toda a realidade do pecado, com toda os efeitos que o pecado traz na nossa vida. E isso nos lembra que por mais que nós estejamos passando por dias difíceis, por dias de aflição, nós somos lembrados a confiar naquele que salva, naquele que nos liberta, naquele que traz, por meio da sua palavra, a promessa de nos trazer alívio, consolo e descanso. Isso tudo não é baseado nos nossos méritos, não é baseado na nossa própria força, mas na força do Senhor, daquele que salva. O Senhor Jesus já veio, o descendente da mulher prometido lá nos primeiros capítulos da Bíblia. Ele já veio, Ele já pagou um alto preço pelos nossos pecados, para que nós tenhamos já a certeza, a garantia de que nós chegaremos à terra, ao novo céu, à nova terra que Ele nos prometeu. Temos a certeza de que chegaremos ao lugar seguro, de descanso e alegria, onde a paz governa e o pecado não existe. Por isso, confiemos no Senhor. Respondamos à promessa ou às palavras do Senhor, confiando no Senhor e nas suas palavras. Nós somos chamados, então, a responder ao Senhor, primeiramente, confiando nas suas palavras, mas, em segundo lugar, nós somos chamados a responder ao Senhor obedecendo às suas palavras. Obedecendo às suas palavras. O versículo 13 diz que diante da palavra do Senhor, ou melhor, o versículo 3, diante da palavra do Senhor, Moisés enviou os homens, ou seja, fez obedientemente aquilo que o Senhor mandou, segundo o mandado do Senhor. Da mesma forma, os versículos 17 a 20 registram as orientações, os direcionamentos que Moisés dá a cada um desses homens que são enviados para a terra. E quando a gente vai olhando para o relato do texto, eles foram obedientes. Eles talvez não confiaram nas palavras do Senhor em alguns momentos, eles talvez tiveram a sua vista turbada ou inebriada por aflições ou dificuldades que poderiam surgir diante deles, mas eles foram obedientes. Os versículos seguintes mostram isso. Moisés orientou no versículo 17 que eles subissem ao Neguebe e às montanhas. Então, quando nós vamos lá para o versículo 22, o texto registra que eles obedientemente subiram pelo Neguebe.
E o versículo 29 registra que após o relatório deles, após o retorno deles e no seu relatório, quando eles estão informando a respeito dos habitantes da terra, eles falam dos habitantes tanto do Negueb quanto daqueles que habitavam na região de montanhas. Depois, no versículo 18, Moisés orientou a que vissem como era o povo que habitava na terra. E os versículos 28 e 29 mostram a obediência deles, em ver como era o povo e que o povo era poderoso. E que este povo era composto de amalequitas, de heteus, de jebuseus, de amorreus, de cananeus, os filhos de Anak também são vistos ali, que eram homens de estatura, homens conhecidos como gigantes por conta da sua alta estatura. E o texto mostra que eles obedeceram, vendo quem eram esses habitantes da terra. Depois, no versículo 19, o texto diz que Moisés orientou para eles verem se a terra era boa ou má. Possivelmente aqui se referindo à geografia, à topografia da cidade, à sua organização. E aí, os versículos 28 e 29 também registram a respeito disso. Dizem que as cidades eram muito grandes e fortificadas. Em relação à topografia da terra, havia a região do Negueb, que era uma região de aridez, uma região árida do sul. Havia regiões de montanhas também ao norte do Negueb, mas também ao extremo norte de toda a terra de Canaã, também era uma região montanhosa. Havia o contato também com o mar, possivelmente se referindo ao mar Mediterrâneo, que ficava ao oeste da cidade, da região. E também com o rio Jordão, onde moravam alguns dos cananeus, ao pé do Jordão, ao extremo leste da cidade. Ou seja, isso tudo destaca que eles passaram por todas as regiões da terra. Eles foram de sul a norte, de leste a oeste. E é interessante isso, que quando nós vemos ali no versículo 21, que diz que eles subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob. O deserto de Zin é no extremo sul da terra de Canaã, muito próximo ao deserto onde eles estavam, o deserto de Parã. Eles então vão desde Zin até Reob, até a região de Lebo-Hamate, que está no extremo norte, uma região montanhosa da terra. E essa distância, a terra era uma forma de como se fosse comprida assim, em pé. Do extremo sul até o extremo norte dava uma distância de aproximadamente 400 quilômetros. Só de ida, pensa, 400, 800 quilômetros ida e volta, fora as jornadas que eles tiveram. Era uma longa jornada. E esses homens percorreram esse tempo, percorreram toda essa terra, vendo obedientemente as orientações, primeiramente do Senhor e também de Moisés. E outra orientação que aparece no texto, aparece no versículo 20, quando Moisés diz: também veja qual é a terra, se é fértil ou se é estéril, se há matas ou não. Trazei também do fruto da terra, tem de ânimo. E aí, quando nós olhamos para o registro do versículo 23, ele já reflete quase que a resposta completa da terra. Ele diz que eles cortaram dali um ramo de vide, um ramo, um broto, um galho, talvez uma muda da videira que produzia uvas, como também um cacho de uvas e também romãs e figos. Trouxeram frutos daquela terra, só que é importante que nós atentemos a informação que é destacada em relação ao cacho de uvas. O texto diz que esse cacho que eles trouxeram, foi necessário que 2 homens trouxessem numa vara carregada pelos seus ombros, semelhantemente a como o povo transportava a arca, mostrando o tamanho. E se você fizer uma pesquisa na internet, hoje, sobre os cachos de uva em Israel, na região de Israel, muito rapidamente você verá imagens de cachos de uva gigantescos, cheios de pequenos cachos, que precisam ser transportados por pelo menos 2 homens, mostrando a riqueza, a fertilidade daquela terra, o quanto ela era boa e agradável e fértil. Como eu disse, esse relato aqui mostra a obediência dos homens em cumprir aquilo que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Eles foram obedientes ao que o Senhor ordenou diretamente a Moisés e também às orientações de Moisés, percorreram toda a terra de
em toda a sua extensão, de leste a oeste, de norte a sul, foram obedientes. Essa ênfase é voltada para a terra que era para eles, a terra na qual eles habitariam, eles pastoreariam seus rebanhos, eles teriam ali o seu cultivo da agricultura, de subsistência, indicando que a terra era boa, era fértil, tinha boas regiões. Mas, quando nós pensamos na nossa vida, de como nós respondemos ao Senhor de maneira obediente, é importante nós termos em mente que a nossa obediência ao Senhor não deve ser condicionada àquilo que nós podemos receber, ou àquilo que o Senhor nos proporciona ou não, mas sim no fato de quem Ele é e de quem nós somos. Ele é o Senhor e nós somos servos dEle. Nós somos o seu povo. A nossa obediência a Ele não deve ser condicionada àquilo que Ele pode nos dar, mas sim como uma forma de gratidão por aquilo que Ele já conquistou por nós. E a maior das dádivas que não se limita às coisas deste mundo, não se limita a sustento, não se limita a alegrias e regozijos que este mundo pode nos dar, não se limita a trabalho, a emprego, a salário, a ter uma família, isso tudo é alegria, é motivo que o Senhor nos dá para nos alegrarmos, mas isso é incomparavelmente inferior à maior das promessas que o Senhor já nos garante, que é a de reconciliação com Ele, de perdão dos pecados. É a certeza de que nós não olharemos mais para o nosso derredor e veremos injustiça. Nós veremos a justiça plena, a alegria plena, o consolo pleno, a morte não existirá, a dor, o luto, as enfermidades, o pecado já não mais existirá. Isso tudo foi garantido na cruz. Quando Cristo foi cravado na cruz, tendo seu sangue vertido ali, Ele conquistou toda essa bênção gloriosa em nosso lugar. Por isso, não nos limitemos a condicionar a nossa obediência ao Senhor por meio daquilo que Ele nos proporciona aqui, mas que a nossa obediência ao Senhor seja voltada como gratidão ao que Cristo fez em nosso lugar, que é o penhor, a garantia do que Ele já conquistou por nós, e nós já desfrutamos de algumas bênçãos disso hoje, mas ainda não desfrutamos de maneira plena. Mas isso é garantido pela sua promessa também, e por aquilo que o Senhor já fez, que na sua segunda vinda, essa promessa será totalmente cumprida, e lá nós encontraremos o verdadeiro cumprimento e regozijaremos de maneira plena, por causa daquilo que o Senhor já conquistou por nós. Os israelitas aqui neste povo, nesse texto, já desfrutavam de parte das promessas do Senhor. Eles já contemplavam a terra, eles já foram libertados do Egito, eles já estão próximos à terra, já estão experimentando dos frutos e frutos gloriosos que a terra pode proporcionar, mas ainda não estão habitando na terra. Nós podemos fazer uma analogia aqui justamente daquilo que nós já experimentamos do Senhor, mas ainda não de maneira plena. Mas na certeza não é uma esperança vazia, mas é uma esperança fundamentada na obra de Cristo, de que nós alcançaremos, ou que nós receberemos o cumprimento da promessa por conta da obra de Cristo. Por isso sejamos obedientes ao Senhor. Contudo, mesmo que nós olhemos para o texto, mesmo que eles sendo obedientes no relato, o relato nos mostra que essas promessas do Senhor não pareciam estar presentes na memória desses homens. O povo descreve que eles subiram pelo Neguebe e viram Hebrom. E essa informação que aparece no texto aqui no versículo 22, eles subiram pelo Neguebe e viram Hebrom. Estava ali Aimã, Sesá e Talmai, os filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Essa informação de que eles chegaram a Hebrom e simplesmente não é relatado nada mais a respeito de Hebrom, senão que ela foi edificada antes de Zoan, é uma informação que traz
algo duro, algo triste, que aqueles homens não se lembravam das promessas do Senhor, porque em Hebrom era onde estavam sepultados os patriarcas, onde estavam sepultados Abraão, sua esposa Sara, Isaque, sua esposa Rebeca, Jacó, sua esposa Lia. Aqueles que receberam primeiramente a promessa foram sepultados ali, e o Senhor disse: esta é a terra que eu darei a vocês. E esses homens passam e dizem: nós passamos por Hebrom. Mas eles não dizem: nós estamos na terra, no solo sagrado, no solo que o Senhor prometeu. Nós chegamos no lugar onde os nossos pais e mães foram sepultados, onde eles agora jazem, mas nós viveremos. Ao invés disso, ao invés de olhar para os patriarcas e para as promessas, os seus olhos foram voltados para o tamanho dos edifícios e a estatura do povo que habitava naquela terra, para aquilo que poderia ser um impedimento ou uma dificuldade para eles, mas não para o Senhor. Isso mostra que eles não tinham em mente a promessa do Senhor. Mas nós, muitas vezes, nos assemelhamos a eles. Nós não lembramos daquilo que o Senhor nos prometeu e vivemos a nossa vida olhando para as dificuldades, olhando para as lutas que surgem, ou até mesmo para a nossa própria força, e perdemos o olhar, a direção do olhar no Senhor. Isso me lembra lá do relato que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 6, onde os discípulos foram enviados para atravessar o mar, ou o lago de Genezaré, e Jesus não foi com eles. Mas um ano antes, eles tinham atravessado um mar em uma travessia tempestuosa, com ondas, ao ponto de quase naufragarem, e Jesus estava com eles. E eles viram com os seus próprios olhos o Senhor acalmando a tempestade, acalmando o mar e os levando em segurança até a outra margem. Mas em João 6, um ano depois, eles passam agora novamente por um cenário parecido. Eles estão atravessando aquele lago, um lago de tempestades, de altas ondas, e a sua embarcação ali é açoitada pelas ondas, e os discípulos temem, porque eles olham para as dificuldades que aparecem, mas eles tiram os olhos de Cristo. E aí, quando eles veem de longe, como que um vulto, eles pensam: é um fantasma. Até que o Senhor traz a palavra: tende bom ânimo, não temais, sou eu, o eu sou. Até que eles então se acalmam, porque têm os seus olhos voltados para Cristo. Por isso que nós, semelhantemente, façamos o mesmo. Diante das lutas, das dificuldades que surgem, nós não percamos de foco os olhos da cruz de Cristo, da obra de Cristo, da palavra do Senhor, mas nos voltemos para a Ele. Por isso é necessário nós termos em mente as promessas do Senhor, mas não somente isso, nós somos chamados a responder ao Senhor e às suas promessas. Primeiramente, confiando nas suas palavras. Em segundo lugar, obedecendo a essas palavras. Mas em terceiro lugar, nós somos chamados a responder ao Senhor, nos encorajando pelas suas palavras. O versículo 20, quando talvez parece oculto aos nossos olhos quando a gente lê, mas Moisés diz: também vejam qual é a terra, se fértil ou se estéril, se nela há matas ou não, e aí ele traz a ordem para trazer os frutos da terra, mas antes disso ele diz: tende ânimo, tende ânimo. E essa palavra pode ser, essa expressão aqui, ela também pode expressar a ideia de sejam encorajados, se mostrem corajosos quando vocês chegarem à terra. E aí então, dos versículos 25 até 29, nós vemos o relatório destes 12 homens, após retornarem da sua jornada de explorar a terra. E então esse relato foi feito até que de maneira fiel nesses versículos, do versículo 25 ao 29, onde mostra a terra que eles passaram, como eu já disse, o que eles viram e perceberam lá. E aí é interessante que nós vemos no versículo 27 que eles dizem assim: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este
é o fruto dela. Ao ler esse relato, nós observamos que, embora não sejam enfáticos, eles se lembram das promessas do Senhor. Quando o Senhor chamou a Moisés lá em Êxodo 3, no episódio da sarça ardente, o Senhor disse a Moisés que viu a aflição do seu povo, que estava no Egito, ouviu o seu clamor, conhecia o sofrimento deles e por isso desceu a fim de livrá-los e fazê-los subir a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. E essa expressão, terra que mana leite e mel, aparece outras vezes no Antigo Testamento, mas não é uma expressão meramente simbólica para dizer que a terra é boa somente. A expressão, ela diz respeito ao mel de cabras, ou melhor, ao leite de cabras e ao mel de tâmaras. Naquele contexto também tinha mel de abelha, mas era muito pouco, mas era mais comum o mel de tâmaras. E esses dois produtos, o leite de cabra e o mel de tâmaras, eram dois produtos comuns na região, uma vez que haviam muitos pastores de cabras e ovelhas, e também tamareiras por todo o canto, por toda a região da terra. E ao se referir ao leite, o texto indica que a terra era muito boa para a pecuária, era boa para o pastoreio de ovelhas, de cabras, e isso indica que a terra havia pastagens, havia água o suficiente para suprir as necessidades dos rebanhos. Já no que diz respeito ao mel, como eu disse, o mel possivelmente era o mel de tâmaras e era o principal adoçante da época. Uma vez que o açúcar não existia naquela época, esse era o principal adoçante e era muito mais valorizado do que é nos nossos dias. E então é importante nós lembrarmos, que esse mel era o mel de tâmaras, e é importante nós atentarmos para a árvore que produz a fruta. A tamareira é uma árvore que produz frutos para o alimento e para a produção de mel. Além de ser essa fonte de alimento, ela também é uma árvore que produz sombra e que simboliza resistência e prosperidade. É uma árvore que simboliza tudo isso. Isso refletia o quão boa, o quão fértil era aquela terra. Agora reflita, o povo saiu do Egito, saiu de um lugar onde estava sendo afligido, e essa libertação foi causada pelo Senhor. O povo estava num deserto, uma região de escassez, é enviado pelo Senhor para a terra que o Senhor havia prometido, e aí eles chegam lá numa terra que é fértil, que traz grandes frutos, traz cachos de uva que precisam ser transportados por 2 homens. E aí, quando nós olhamos para o início do relato desses homens, lá no versículo 26, há o contraste de que mostra que quando eles voltaram, eles caminharam e vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Eles voltaram para o deserto para trazer esse contraste de que a terra prometida era uma terra gloriosa, mas onde eles estavam era uma região de escassez, de sequidão. E eles são lembrados de que a terra é aquela terra prometida pelo Senhor, que mana leite e mel. É uma terra gloriosa. E qual é a resposta do povo? É uma resposta de alegremo-nos, nos mostremos corajosos e possuamos a terra? Infelizmente não. Infelizmente a resposta da minoria. O texto só relata aqui, primeiramente, que Calebe deu essa resposta. Mas no capítulo seguinte vai mostrar a respeito de Josué. E o versículo 30 diz que Calebe fez calar o povo, enquanto eles estavam dando o seu relatório, e ele diz: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Calebe aqui não estava confiando no seu próprio braço, nem no braço do povo, nem da força do povo, embora eles fossem um grande exército. Mas Calebe se sentiu encorajado pelo Senhor e pelas suas promessas. O texto destaca isso, destaca pela mudança do nome de Josué e pela coragem de Calebe. E no capítulo seguinte, no capítulo 14, nos versículos 7 e 8, o texto diz que Josué e Calebe disseram a toda a congregação: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa.
Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Esses homens se mostraram corajosos por possuir a terra. Mas lembre-se, eram 12 homens que foram enviados. Somente 2, ou segundo o relato aqui de Números 13, somente Calebe se levanta com essa coragem. Isso mostra que todos os outros se mostraram temerosos, perderam o foco do seu olhar em Cristo, no Senhor, nas suas promessas, e voltaram o seu olhar para a grandeza daqueles homens que ali habitavam, as possíveis dificuldades que se apresentavam. Mas é importante nós atentarmos que em momento algum Calebe minimizou o poder do inimigo. Veja, o texto não diz que os povos não eram fortes ou algo do tipo. Ele não disse isso. Mas ele temeu e confiou no Senhor, no poder do Senhor. E ainda mais, ele se colocou em prontidão a arriscar até mesmo a sua vida para fazer parte daquilo que seria o cumprimento da promessa do Senhor, promessa esta da aliança. Porém, como eu disse, o restante dos 12 não teve essa coragem. Eles se voltaram para a própria força ou falta dela e para a grandeza dos adversários. Mas como eu disse anteriormente, em nenhum momento o Senhor disse que isso seria um impedimento. E aí é triste o que a gente lê nos versículos 31 em diante. Calebe se coloca como alguém corajoso, mostrando coragem e confiança no Senhor. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é forte demais, porque é mais forte do que nós. E aí o versículo 32 diz que diante dos filhos de Israel, eles infamaram a terra. Eles proferiram mentiras, calúnias, falando mal da terra. E o texto nos dá indícios de que foram enfaticamente aqui mentiras propostas por eles. As palavras que eles dizem agora não têm mais a ver com o relatório que eles deram antes da terra. A terra que antes era uma terra boa, que mana leite e mel, da qual eles trouxeram gloriosos frutos e viram a fertilidade, a riqueza e a grandeza da terra, agora passa a ser uma terra que devora os seus moradores. É o que eles dizem no versículo 32. A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Agora pense, o Senhor prometeu dar a eles aquela terra gloriosa, belíssima e agradável. E aí eles vão, veem que a terra é muitíssimo boa, é gloriosa, agradável. Só que quando eles perdem o foco do seu olhar, eles começam a mentir e a proferir calúnias contra o Senhor. Eles dizem: a terra que o Senhor nos prometeu é uma terra que vai nos engolir. É uma terra que vai nos trazer mal. E aí, os homens que antes eram os filhos de Anak, que apenas eram homens de grande estatura, são descritos no versículo 33, que agora eles são como aqueles gigantes. E a palavra aqui tem a ver é a mesma palavra utilizada lá em Gênesis 6, quando fala dos nefilins, aqueles gigantes mitológicos vistos como talvez semideuses. Eles começam a inventar coisas por medo, por temor. E o temor deles não é ao Senhor, mas é às dificuldades que se levantam contra eles. O medo é uma emoção comum, a qual nós estamos muito propensos. É por isso que a Bíblia precisa nos tranquilizar com tanta frequência, constantemente. E uma das exortações mais frequentes das Escrituras é: não tenham medo, não temam. E é isso que o Senhor diz por meio de Moisés no versículo 20: tende ânimo, se mostrem corajosos, não por vocês, mas pela força do Senhor. Tenham ânimo. Nós somos criaturas medrosas por natureza. Quando nós nos concentramos nos obstáculos da vida, provavelmente nós seremos tomados pelo medo e paralisados pela inação, pela instabilidade, pelo
medo de seguir, de confiar no Senhor, de sermos obedientes e de sermos encorajados por Ele. No entanto, o povo de Deus, no qual nós fazemos parte, nós não podemos ser caracterizados pelo medo debilitante, mas sim pela coragem baseada na fé em Deus, na fé no Senhor. E é isso que Caleb e Josué se mostram. É isso que eles nos ensinam. De modo algum, como eu disse, mesmo que nós tenhamos medo, de modo algum, de maneira alguma, o nosso medo pode se tornar em calúnia, em infâmia ou desprezo ao Senhor. Foi isso que esses homens fizeram. Por isso foram condenados a serem mortos, serem consumidos no deserto. Somente aqueles que foram corajosos por confiarem no Senhor foram aqueles que entraram na terra juntos com a próxima geração. Uma analogia que o Novo Testamento nos traz a respeito desse medo, desse temor, desse desprezo ao Senhor, é a da crucificação de Cristo Jesus. A cruz é o sinal do desprezo do mundo pelo grande presente da salvação de Deus em Cristo. O ponto alto da história onde o Senhor enviou o seu Filho para ser punido com morte em nosso lugar. Isso tudo como o maior presente, o presente mais glorioso, mais belíssimo, mais grandioso que o Senhor nos deu, da salvação, foi rejeitado pelo mundo. O Senhor Jesus foi rejeitado pelos homens. E o cumprimento, então, dessa expectativa messiânica de Israel por Deus encontra a rejeição do povo. Da mesma forma que, muitas vezes, nós vemos nos dias de hoje pessoas não somente ignorando a cruz de Cristo, mas desprezando-a, infamando-a, falando mal. Que a nossa atitude não seja nem um pouco comparada com isso, mas seja totalmente o inverso disso. Que a nossa resposta ao Senhor seja uma resposta de obediência, de confiança, de encorajamento por conta de tão grandioso e glorioso presente que o Senhor nos dá, que é a salvação em Cristo. Por isso, meus irmãos, concluindo, quando nós voltamos os nossos olhos para o relato bíblico, nós encontramos as Escrituras recheadas de promessas do Senhor. Ao mesmo tempo que nós vemos tantas e tantas evidências do cumprimento de muitas dessas promessas, e também promessas que são direcionadas a nós, que ainda serão cumpridas na segunda vinda de Cristo. Contudo, diferentemente dos maus exemplos de homens e mulheres falhos que nós vemos no texto, homens e mulheres falhos como nós, como eu e você, nós somos lembrados diante desses exemplos e exortados a responder às promessas do Senhor com confiança, obediência e encorajamento. E quando eu me refiro às promessas, mais uma vez eu lembro que nós precisamos ter em mente a promessa da segunda vinda de Cristo, a promessa da salvação, a promessa da vinda em que o Senhor acabará de uma vez por todas com a realidade do pecado e as consequências dele, os efeitos dele. Sabemos que na sua primeira vinda o Senhor Jesus já venceu o poder do pecado, mas na sua segunda vinda ele extirpará de uma vez por todas a realidade e a presença do pecado, bem como os seus efeitos. E quando esse dia chegar, nós teremos um corpo glorificado, totalmente purificado e sem qualquer possibilidade de pecar ou de nos afastarmos do Senhor. Isso tudo é garantido única e exclusivamente por Cristo, pela sua vida e obra. Quando nós estamos apegados a Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós encontramos a promessa, a melhor promessa que o Senhor nos dá, ao mesmo tempo que é nele que nós temos a garantia dessa promessa, do cumprimento dela. Por isso, quando estivermos aqui neste mundo presente, nesse mundo passageiro, aqui, que nós sejamos lembrados da promessa gloriosa do Senhor, promessa essa garantida pela aliança que o Senhor mesmo fez, confirmada e confiada por Ele a nós, lembrando-nos quem fez a promessa, quem tem poder e quem é fiel para cumpri-la, quem é o penhor que garante essa promessa.
Que nós olhemos não para nós mesmos como servos fracos e pequenos diante das aflições, mas que nós olhemos para nós como agentes escolhidos pelo Senhor por meio do qual Ele opera em nós, como Caleb e Josué foram agentes que contribuíram na história da redenção, na narrativa da redenção, não pela força deles e nem pela nossa, ou coisa que venha de nós, mas pela capacitação do próprio Senhor. Que nós sejamos encorajados por isso e vivamos dia após dia proclamando o reino de Deus, proclamando a mensagem do Evangelho de Cristo, enfrentando as adversidades da vida na certeza de que o dia em que Ele voltar, essas adversidades cessarão, se encerrarão, e que tenhamos em mente que nós já desfrutamos de alguns dos presentes, alguns dos benefícios conquistados por Cristo Jesus na sua primeira vinda, mas que encontraremos pleno cumprimento dessas promessas na redenção, quando o Senhor voltar. Por isso que nós confiemos, sejamos obedientes e nos encorajemos com essa palavra. Que o Senhor assim nos abençoe.